Foi acerca destes animais que em 1493 Cristóvão Colombo escreveu "Vi 3 sereias" e acrescentou: "Não são tão belas como se diz". São seres das lendas, inacessíveis, sombras graças às quais um mito ganha o corpo. São os lamantins. Para os navegadores de antanho, eram as fabulosas sereias do mar. Desde a época de Cristóvão Colombo até à nossa, nenhum animal na terra foi tão mal conhecido, tão menosprezado. O lamantim oferece poucos atrativos para os homens. Está muito longe das imagens de elegância e beleza que inspirou. Até agora não se teve qualquer deferência para com ele e o homem moderno ignorou-o. A equipa Cousteau parte agora em busca das sereias esquecidas para descobrir a realidade que está por detrás do mito. A Odisseia Submarina da equipa Cousteau. Dedicado aos jovens de hoje e de amanhã. As últimas sereias. Através das clareiras de ciprestes da costa oriental da Florida, o Philippe Cousteau chefia uma pequena expedição na esperança de chamar as atenções para este tipo de mamífero. Era frequente os povos primitivos conferirem ao lamantim um caráter sagrado. Estamos no fim do outono. O Philippe e o Jacques Decoulter esperam a chegada dos lamantins, as sereias de outrora. Todos os anos, nesta estação, os animais imigram para sul, ao longo do rio St. John, para hibernarem neste labirinto de cursos de água morna. É um asilo natural para esta criatura cuja evolução se desenrolou nos pântanos das primeiras eras. Foi a cerca de 300 km a norte do rio St. John que começou a migração anual. Há milhões de anos, os antepassados dos lamantins viviam em terra e pastavam nos pântanos da pré-história. Com o passar das eras, foram mergulhando cada vez mais profundamente nos pântanos em busca de vegetação aquática. Tornaram-se, deste modo, animais marinhos. Outros antepassados da mesma linhagem evoluíram numa direção diferente e são hoje os parentes mais próximos dos lamantins, os elefantes. Os lamantins foram classificados através dos tempos como peixes, como focas ou como baleias e finalmente foram classificados numa ordem especial, a dos sirénios. O lamantim não é um animal de mar alto. Adaptou-se perfeitamente à vida nas águas mornas pouco profundas, onde é habitual a visibilidade ser quase nula. A primeira brisa fresca do outono é o sinal que desencadeia a migração. É o anúncio de que as águas costeiras vão arrefecer. O lamantim vive normalmente em águas tropicais. Se o lamantim da Florida consegue sobreviver muito a norte, é unicamente porque pode, no inverno, encontrar o refúgio nas nascentes mornas. Pode ser que este ano a sua viagem até às águas quentes de Blue Springs os arranca séculos de vida anónima e atrai enfim a curiosidade e o interesse dos homens. O comandante Cousteau acaba de chegar a Blue Springs. Depois de ter trocado algumas ideias com o Philippe, vai começar o estudo dos lamantins muito antes da chegada dos animais. Vai sobrevoar o seu habitat natural e anotar as observações no mapa da bacia do rio St. John.
Filipe e a sua equipa, que exploraram de barco a região, vão guiar o helicóptero durante o reconhecimento aéreo. Algures a norte, os lamantins prosseguem a sua jornada rumo às Blue Springs, as nascentes azuis. Nadam lentamente contra a corrente no único rio dos Estados Unidos que corre para norte. O St. John é sem dúvida o único rio do mundo com uma população permanente de lamantins. Antigamente passavam livremente do rio para o mar, mas agora ficam bloqueados aqui, aprisionados perto da embocadura do rio por culpa dos homens que o invadiram, atulharam e poluíram. Ainda existem locais isolados onde o rio corre por extensões intactas, verdes, selvagens. Como uma recordação que se vai diluindo, esses oásis evocam o aspecto que toda a região outrora oferecia. O lamantim viaja sem se esquecer do estômago. Sempre a comer rebentos, lentamente dirige-se para sul. Para este vegetariano absoluto, a que chama um boi marinho, o rio St. John é uma pastagem interrupta com perto de 500 km de comprimento. Os lábios do lamantim agarram nas plantas e arrancam-nas. Os seus dentes não cortam, apenas servem para mastigar. Gastam-se com regularidade e são continuamente substituídos. É uma sorte para o animal, mas um azar para o naturista. É que sem dentição permanente não há qualquer meio de saber a idade do lamantim. Calcula-se que a sua longevidade é de pelo menos 50 anos. Este é, portanto, o meio natural que durante muito tempo garantiu a existência do lamantim. Em toda a parte, por baixo de mim, se encontram provas flagrantes de que o mundo dos lamantins se reduz cada vez mais. Foi há pouco tempo que o homem moderno penetrou nesta Florida cheia de vigor e repleta de animais selvagens. E acumulou testemunhos da sua incúria. Grotescos monumentos fúnebres em memória de todas as coisas vivas que aqui desabrochavam. Outros símbolos do seu poder arrogante estendem sombras sobre a natureza. O desenvolvimento desordenado da região já secou e destruiu a maior parte do habitat natural do lamantim. Ao regressar a Blue Springs, Cousteau reencontra o Filipe, que o guia ao longo de um canal estreito até ao ponto de encontro final dos lamantins. O que durante o inverno atrai tanto os animais migradores como um número crescente de turistas é um estreito braço d'água, a Fonte Azul, onde a temperatura é permanentemente de 23 graus centígrados. O comandante Cousteau sobrevoou perto de 400 km² do domínio dos lamantins. Fiz o mapa do pequeno pedaço da Florida que ainda permanece intacto. O domínio dos lamantins reduz-se como um balão que se esvazia. Por causa da sujidade do rio e da poluição, vamos limitar as nossas filmagens às águas límpidas da proximidade da Fonte Azul. No fim de novembro, hordas de turistas convergem para o Parque de Blue Springs. O habitat invernal do lamantim, que antigamente era um refúgio isolado, tornou-se uma popular zona de veraneio.
os campistas, para os que fazem piqueniques, para os que têm barcos de recreio, para os mergulhadores amadores, no parque de Blue Springs está verão, em pleno inverno. E com a chegada dos lamantins, eis que surge um novo desporto, quando dentro da água azul e límpida, um homem encontra uma sereia. Os banhistas não são deliberadamente mal intencionados, mas não compreendem bem este animal tranquilo que não luta e que não foge. Como não tem nenhum inimigo natural, nunca aprendeu a lutar, e a fuga para ele representaria voltar para as águas frias. Os lamantins percorreram todo o rio St. John para encontrarem um pouco de calor e um refúgio. Mas o pequeno braço de rio que durante anos foi o seu habitat já não é deles. Quase todos os cursos de água da Flórida se tornaram circuitos de velocidade para uma armada incessantemente crescente de barcos de recreio. E os únicos inimigos do tranquilo lamantin não são inimigos naturais, são as hélices dos barcos a motor. Continua a correr por prazer, e as vítimas inocentes são os lamantins. Porque as vítimas mergulham suavemente para o fundo sem que os responsáveis disso se apercebam, o massacre prossegue sem reprovação pública, sem culpas assumidas e sem remorsos. Durante muito tempo considerou-se o lamantin como um animal inútil. Vamos tentar aproximar-nos desses mal-amados, desses desconhecidos, porque só à força de compreensão eles poderão ser salvos da ignorância e da indiferença dos homens. Não tem o lamantin, como qualquer outra criatura, direito à vida? Os mergulhadores de Cousteau e os lamantins têm um encontro ao nascer do sol. Muito antes dos turistas invadirem estas águas calmas, são eles os únicos senhores da manhã e da bruma. Estamos no inverno. Ao amanhecer faz muito frio. A bruma ligeira que se ergue das águas tépidas de Blue Springs evoca outra época, outro mundo intacto, no qual, durante muitos séculos, os lamantins viveram felizes. É o único momento do dia em que podemos encontrá-los a viver na paz da natureza, sem serem perturbados pelos homens e pelos barcos. Nesta primeira manhã, o Simeon, o Delcouter e o Philippe observam os lamantins que aspiram suavemente à tona da água o ar por esta aquecido. Estão ansiosos por se juntarem aos lamantins para também aproveitarem o calor da fonte.
Para não assustarem os animais, não usam as habituais botijas de ar comprimido, mas aparelhos de oxigênio em circuito fechado que são silenciosos e não fazem bolhas. Vai ser o mais completo estudo filmado acerca deste animal que, desde que apareceu, foi sempre um enigma. Os nossos mergulhadores controlam os movimentos. Deslizam suavemente na direção dos lamantins. Sentimos-nos intrusos neste santuário silencioso e calmo. Aqui a vida desenrola-se em harmonia com as leis da natureza, longe dos caprichos dos homens. Captar a simpatia de animais tão tímidos como grandes não é coisa fácil. Alguns dormitam e mal sentem a nossa presença. Estes grandes animais descansam 6 a 10 horas por dia. As suas funções vitais tornam-se mais lentas para reduzir a necessidade de oxigênio. Quando se deslocam, vêm respirar à superfície de 2 em 2 minutos. Mas quando descansam, esse período aumenta para mais do dobro. Acordados ou adormecidos, são sempre estranhos. Na paz da fonte parecem figuras de sonho. Mas são bem reais estas criaturas com 500 quilos, pouco conhecidas e que vivem mesmo ao lado da nossa civilização. Os lamantins são solitários. Não têm organização social. Os grupos fazem-se e desfazem-se por alturas da reprodução ou ao acaso das pastagens. O único elo que existe é o que une filhos e mães. As mamas da mãe estão situadas debaixo das barbatanas, o que parece ser cômodo para o pequeno, mas que faz com que a sereia seja bastante estranha para nós. Este é o primeiro aleitamento do lamantim bebê que alguma vez foi filmado. O pequeno e a mãe são inseparáveis durante 18 meses, até ele ser desmamado. Por ora descansam ao calor da fonte. Mas há aqui pouca coisa para comer e, periodicamente, os adultos têm de regressar ao rio e ao frio para garantirem a subsistência. Os mergulhadores de Cousteau veem nisso uma boa ocasião para contarem a amizade do lamantim. A menos de 3 km a montante do rio St. John, o Sumian entra num canal de águas estagnadas cheio de jacintos, que são o alimento base dos lamantins. O jacinto d'água é considerado uma erva má e um inimigo pessoal pelos que se divertem e pelos promotores das diversões. Isso é discutível. Para nós, ele representa um possível meio de aproximação entre os mergulhadores e os animais. Tudo depende dos lamantins aceitarem ou não o que lhes oferecemos. O jacinto d'água foi trazido pela primeira vez para a costa oriental da Florida há menos de um século. Original da América do Sul, desenvolveu-se aqui e o lamantim foi se habituando a ele, ao mesmo tempo que a vegetação primitiva menos robusta desaparecia. Sem o jacinto d'água, o lamantim não teria sobrevivido ao longo do rio St. John.
O Filipe e a sua equipa esperam que esta oferta de alimentos possa vencer a timidez natural do animal e atraí-lo para fora das águas turvas, para a região das nascentes límpidas, onde poderá ser observado e filmado durante horas seguidas sem ser incomodado. Numa parte isolada do canal foi arranjado um posto de reabastecimento. Uma corda estendida perto da superfície é fixada por âncoras e flutuadores. Esta instalação simples vai manter os jacintos de água no seu lugar e evitar que sejam arrastados pela corrente. Esta reserva cercada por cordas vai passar a ser um jardim flutuante, uma pradaria artificial para os lamantins. Os animais não vão estar presos por nenhumas barreiras. Vão ali ser mantidos por uma força bem mais poderosa, o insaciável apetite que possuem. Descobrimos que a timidez natural do lamantim não resiste à sua gula. Passa 6 a 8 horas por dia a mordiscar alegremente os jacintos de água. É o próprio apetite flutuante com 4 metros de comprimento. O Dominique pega no jacinto apetitoso. Quer ver se o lamantim tem agora coragem para aceitar o alimento da mão de um homem e, ao mesmo tempo, para aceitar o próprio homem. O jacinto de água que antes tinha servido de engodo serve agora para selar uma amizade. Contactos anteriores destes animais com os homens foram para eles sempre desagradáveis. Com o decorrer dos dias aprendem a conhecer os nossos mergulhadores e até a distingui-los uns dos outros. Os muito novos são particularmente amigáveis, curiosos, confiantes. Ainda não aprenderam a ter medo. Desde o princípio que a nossa única estratégia se baseia na paciência. Depois de ter vivido semanas com estes animais, começamos a ser-lhes mais chegados do que alguma vez alguém foi. A sua curiosidade, um pouco hesitante, foi o que antes de mais os trouxe até nós. A sua confiança sensibilizou-nos e compreendemos que agora tenham por nós qualquer coisa que se passe com a amizade. Em meados de dezembro, é com profunda lástima que a equipa se despede dos lamantins de Blue Springs. Todos sentem por estes animais uma simpatia que não podíamos supor que surgisse tão depressa. É impossível saber quanto tempo ainda poderão os lamantins sobreviver ao sufocar implacável do seu universo e à total indiferença do homem. Os mergulhadores deixam agora Blue Springs para se dirigirem para sul, onde os atrai o caso excepcional e comovente de um único animal, um lamantim chamado Sam, o encarregado dos esgotos. Fevereiro de 1970, Miami, Florida. Um lamantim de 600 quilos, vítima de confronto entre a civilização e a natureza, é retirado de um esgoto. Este animal, com 3 metros de comprimento,
deixou os canais da cidade para se deixar encurralar numa conduta com menos de 1 metro de diâmetro. Os jornais vão dar-lhe o nome de Sam, o encarregado dos esgotos, e será facilmente reconhecível graças à cicatriz que tem entre os olhos. Desde a época das sereias, é o primeiro lamantim que consegue chamar a atenção para a sua espécie. Vai ser limpo, tratado e colocado no aquário marinho de Miami. Muita gente vem ao aquário marinho atraída pelo espetáculo das orcas e diverte-se com estes animais que não se comportam como a natureza quis, mas como os homens os incitaram a comportar-se. A pouca distância das orcas, num tanque modesto, está um animal que não aprendeu nenhuma habilidade, que não provoca aplausos e que atrai poucos visitantes. Passado um ano, apenas uma cicatriz recorda o dia de glória do Sam, o encarregado dos esgotos. Vive agora tranquilo num tanque de 10 metros, com 2 outros lamantins que lá estão há um ano. Cada um deles consome qualquer coisa como 50 quilos de alface por dia. Como já há um macho e uma fêmea no aquário marinho, o pobre do Sam está a mais. Mas a história do Sam, o encarregado dos esgotos, está longe de ter terminado. Com a ajuda do aquário marinho, Cousteau concebeu o projeto de o devolver à liberdade da natureza. Ao ocidente da Florida, no Rio Cristal, começa a Operação Liberdade, cujo herói vai ser o Sam. É aqui, na região onde hibernam os lamantins do Golfo do México, que o Sam vai ser devolvido ao seu meio natural. Na bacia de uma pequena nascente com 50 metros de diâmetro, os homens da equipa Cousteau preparam a chegada do Sam. Constroem uma plataforma de observação e fecham a saída da bacia. Vão ter aqui o lamantim durante a primeira parte desta experiência ousada, que consiste em verificar se um animal cativo pode ser devolvido à natureza. No aquário marinho de Miami, a odisseia do Sam, o encarregado dos esgotos, começa. Todo o problema consiste agora em vencer a repugnância que pode ter um lamantim de meia tonelada em trocar o tanque de 50 mil litros por uma caixa de transporte. Uns nasceram livres, outros conquistaram a liberdade. Mas a alguns é preciso impor-lhe. A aventura que começa para o Sam vai dar-lhe, esperamos, a oportunidade de viver a vida a que estava destinado. Mas, de momento, a minha única preocupação é que sobreviva à manipulação bastante rude necessária ao seu transporte em plena natureza. 13 meses antes, as pessoas do aquário marinho tiraram o Sam do esgoto, trataram dele e deram-lhe abrigo. Ajudam-no agora a partir para uma viagem de 1000 quilómetros rumo à liberdade. Longe da cidade, longe de tanques de cimento e de guardas, o Sam, o encarregado dos esgotos, regressa à casa. Durante o trajeto, o Dr. Jess White permanece ao lado do lamantim. Estava presente quando o Sam foi libertado do esgoto e desde então tem sempre tratado dele. De Miami ao Rio Cristal, atravessando o estado da Florida para o noroeste, são 2 horas de caminho.
A 1000 quilómetros do local que deu origem ao seu nome, o Sam, o encarregado dos esgotos, tem direito a um primeiro banho na natureza. A 800 metros a montante, fica a pequena bacia que se tornará para Cousteau e para a sua equipa a nascente do Sam. Esta bacia está escondida no coração de um pequeno oásis com uma vintena de hectares. Ao longo de todo o Rio Cristal, é o derradeiro ilhéu cuja natureza está intacta. A equipa transporta o fardo de 500 quilos através do bosque, manobrando com dificuldade nas passagens estreitas e sinuosas que conduzem à nascente. Aqui, no meio de toda esta verdura, dou-me melhor conta da responsabilidade que assumi. Deslocámos centenas de quilómetros um ser vivo e sensível para o levarmos para um território onde ele nunca viveu, onde a água e a vegetação são diferentes das que conheceu e onde nem sequer há a certeza de que será aceito pelos seus congêneres. Ao libertarmos este animal, fizemos uma avaliação não fundamentada dos nossos conhecimentos. Somos incapazes de dizer o que acontecerá. Estes são os últimos minutos do longo cativeiro do Sam. Here he goes. Cousteau exclama: o Sam está livre, ele aí vai. É magnífico. Olhem para ele, olhem para ele. A primeira preocupação da equipa é saber se o Lamantin aceita esta vegetação que lhe não é familiar. O animal adota imediatamente a hidrila, uma planta que cresce no fundo desta nascente, uma vez que até agora não conheceu senão o jacinto que flutua à superfície. É o começo da readaptação à vida da natureza. Parece pouca coisa, mas para a sereia que é o nosso amigo Sam, é o prólogo da liberdade. Durante a vida, este animal conheceu sucessivamente a liberdade, os esgotos de Miami e a vida dentro de um tanque de cimento. Tem agora ocasião de conhecer a camaradagem dos mergulhadores que há 2 semanas vivem constantemente com ele, anotando os seus progressos e assegurando-se de que ele está pronto para ser libertado. Há um elemento que escapa ao controlo dos homens nesta devolução do Lamantin à liberdade. A ameaça que representam os barcos a motor. O Philippe diz que não viu nenhum que não tivesse cicatrizes provocadas por hélices. Aquele tem, diz o Dr. White. Todos têm. O Dr. Hartmann, especialista em estudos sobre o Lamantin, junta-se ao comandante Cousteau, ao Philippe e ao Dr. White. Explica que muitos animais foram feridos diversas vezes. Podem ver-se as cicatrizes que lhes cobrem os dorsos. Portanto, diz Cousteau, o único inimigo que eles têm são as hélices dos barcos. E também os caçadores submarinos que disparam sobre eles ao acaso, acrescenta o Dr. Hartmann, apenas pelo prazer de disparar, diz o Dr. White. E o Dr. Hartmann, um homem que morava perto do Rio Cristal, disse-me que de cima de uma ponte viu passar um Lamantin. Trazia um ancinho espetado nas costas. Alguém atirara o ancinho ao Lamantin e ele tinha ficado cravado no animal. Temos a intenção de colocar o emissor no Sam. Faz alguma ideia de como o podemos fixar num animal tão liso? Pergunta Cousteau. O Dr. White sugere que se utilizem as barbatanas.
Vamos tentar captar a confiança do Sam, sempre faminto, oferecendo-lhe comida, para depois podermos fixar o Pinger, o pequeno emissor sonar. Num cinto feito por medida, colocamos o sonar. Este aparelho, que é acionado pelo contacto com a água, constitui o único meio para seguir o rastro do lamantim quando tiver deixado a bacia de águas límpidas. É, portanto, a única maneira de Cousteau saber se o Sam encontrou caminho através dos braços mortos do rio e dos canais até às águas livres. O cinto que tem o emissor foi concebido para se destacar por si dentro de alguns dias. Foi desenhado para se adaptar às barbatanas do lamantim. A equipa vai ter de estudar outro sistema. O Sam repeliu violentamente o projeto Barbatanas. Um lamantim não se deixa agarrar e é ágil e vigoroso quando está no seu elemento. Pode atingir a velocidade de 40 km a hora, muito mais do que qualquer mergulhador. Com um novo cinto concebido para se adaptar à cauda do lamantim, os mergulhadores vão fazer uma nova tentativa. Se não conseguirem fixar o emissor, vai ser preciso libertar o Sam e vê-lo desaparecer na água turva, e a sua sorte nunca será conhecida. Numa estranha arena que repercute os ecos do Pinger, o homem e o animal enfrentam-se. Se nesta faena sem precedentes o homem falhar, ambos ficarão a perder. Um dos adversários põe todas as esperanças na paciência, na sorte e na obstinação. Quanto ao lamantim, conta com um instinto com 500 mil anos. O Sam, o encarregado dos esgotos, só conhecia a gentileza destes mergulhadores. Agora que é por eles perseguido, já não sabe onde está e procura abrigar-se no meio das ervas. Tenta fugir, mas o emissor foi fixado. Conseguiste colocar o emissor? Já está. Ótimo. Pronto. Força! As primeiras barreiras caem. Começa a contagem decrescente para a liberdade. Para o Sam, é apenas mais um dia no meio da verdura. Depois de 2 semanas nesta bacia, é preciso arrancar o lamantim ao seu suave conforto. Atenção, vai para aí! Está mesmo ao pé de ti, mesmo ao pé de ti! Agora que o nosso lamantim se dirige para as águas livres, deixa para trás a alcunha do cativeiro. Nunca mais será o Sam, o encarregado dos esgotos. No extremo do curso d'água que começa na nascente do Sam, foi levantada a última barreira que bloqueia o acesso ao Rio Cristal. A última barreira entre o cativeiro e o mundo. No rio, Cousteau e a sua equipa põem em funcionamento o receptor sonar para detectar e seguir o animal. Com o hidrofone, vão poder receber os sinais do Sam até 3 km de distância.
A última e débil ligação entre Cousteau e o Lamantin é agora apenas um sinal acústico. Comprometemos-nos a seguir o Lamantin até termos indicações sobre a sua sorte. Mas a aventura começa mal. O Sam, talvez perturbado por um adereço a que não está habituado, demora-se no afluente do rio. Durante toda a noite vamos fazer turnos para esperarmos por ele. Na manhã seguinte, o Sam não tinha avançado nada. Ao longo da margem, demora-se em cada buraco e em cada riacho. Não tem pressa de sair dali para chegar a águas mais amplas. Cousteau diz: agora estou a ouvi-lo bem, está mesmo ali. Creio que está a comer jacintos. Temos de esperar por ele. O Dr. Hartmann pergunta se os sinais são nítidos. Bastante nítidos, está ali, diz Cousteau. Esperam-no durante o dia. Os sinais são regulares, mas o Sam não se vê. Finalmente, o Sam fica atestado de jacintos. O Dr. Hartmann não o vê, mas Cousteau grita: ali, por aqui. Está ali, diz o Hartmann. O Sam está por fim em águas livres. Mas é preciso continuar a segui-lo. Temos de verificar se entregue a si próprio é capaz de refazer a vida. O Philippe e o Jacques d'Alcouter vão seguir-lhe a pista durante toda a noite. Durante mais de 40 horas consecutivas, Cousteau e os seus amigos formaram equipas que se rendiam de 8 em 8 horas para vigiarem o Sam. Na manhã do terceiro dia, Cousteau prepara-se para deixar a aldeia de Crystal River para ir substituir o Philippe e começar o seu turno de vigilância ao rastro do Lamantin. Antes de mais nada, tem de entrar em contacto com o Philippe para saber onde é que ele está. Alô, Philippe, estás a ouvir-me? Vamos deixar Port Paradise, Escuto. Estou a ouvir-te bem. Nós estamos a 3 km daí para Montante. 3 km para Montante. Numa espécie de pequena baía formada por uma larga... Para Cousteau, só há uma pergunta escaldante. Acantonados numa casita azul. Então e o Lamantin, Philippe, que está a fazer o Sam? Vais ficar contente. O Sam juntou-se a um grupo de Lamantin. Demos uma volta por aqui. O Sam juntou-se a um grupo de Lamantins. A experiência ultrapassou todas as nossas expectativas. O Sam comeu e está muito bem adaptado à vegetação local. Reencontrou os seus instintos de animal livre. Foi aceito pelos seus camaradas. Podemos dizer que ao menos um animal selvagem foi devolvido ao mundo a que pertence. Desde que o Philippe e o Jacques d'Alcouter descobriram ao amanhecer que o Sam não estava sozinho, que eles procuram calcular o número dos seus novos amigos. Para saberem quantos são, contam os narizes cada vez que eles vêm à superfície para respirar. Ei, eles são eles ali! Quantos achas que são? 4? São 4? Não se ficou a saber ao certo o seu número, mas ali. o Sam está num grupo com pelo menos mais 3 ou 4 lamantins. O Sam encontrou amigos, diz Cousteau. Com os seus novos companheiros, o Sam vai-se embora, deixando atrás de si velhos amigos que lhe desejam boa sorte. O Sam nada na companhia de outros lamantins. É livre. Não podemos pretender ter-lhe concedido a liberdade, porque não cabe ao homem dar a liberdade. O homem apenas pode tirá-la. Ao libertarmos o Sam, só lhe devolvemos aquilo que por direito era dele.
Este hidrodeslizador, estudado para os pântanos, é propulsionado por uma hélice aérea que não pode ferir os lamantins. Cousteau e o filho dão uma volta de despedida ao reino das sereias. Talvez seja também um último olhar a uma das derradeiras regiões selvagens que subsistem no mundo. O hidrodeslizador penetra com facilidade nestes pântanos inacessíveis a qualquer outro meio de transporte. Permite admirar e estudar a natureza, mas também pode ser utilizado por aqueles que a destroem, os caçadores furtivos e todos os que aqui vêm para matar. Esta parcela de terra virgem devia ser acarinhada e protegida. Não é a técnica que se deve amaldiçoar, mas aqueles que dela abusam, aqueles que dela se servem contra a natureza livre e exterminam as vidas preciosas que ela abriga. Para mim, o mito da sereia continua a ter sentido. O lamantim é ainda uma sereia, esquecida. Mas o canto já não é o mesmo. Antigamente as sereias atraíam os homens do mar para os perderem. Agora, lançam um grito de alarme com um canto de amor.